Fogo não pega em cinza. Precisa tirar a cinza e colocar a lenha. Já falamos aqui algumas vezes a esse respeito. O altar, a responsabilidade de trocar a lenha era do povo. Quem mandava fogo era Deus. Mas Deus, Ele não vai fazer aquilo que é de nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é trocar, tirar a cinza e colocar a lenha. Hoje a lenha, o fogo no altar é o seu coração que precisa ser incendiado. O culto ainda não acabou. Ainda dá tempo de tirar a cinza e colocar a lenha. E nós vamos colocar lenha agora, através da palavra. É com muita alegria. Queria chamar pastor Sandro Venâncio, pastor setorial ali de Água Fria. E esse primeiro domingo da família, eu falei, eu vou chamar o pastor Sandro. E para a glória de Deus, ele está aqui hoje conosco. Eu quero dar um bem-vindo bem caloroso. Vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Com a palavra, o homem de Deus. Graças a Deus, quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Nosso pastor André, missionário Eliane, os irmãos, todos que estão aqui, nosso amado Nakamura, nosso presbítero, missionária e toda a igreja, viu? Irmãos, graças a Deus por esta oportunidade, né? E quero convidar você a abrir sua Bíblia. Eu não quero fugir da temática do assunto. 1 Samuel, capítulo de número 17. Nós queremos falar sobre minha casa vencendo gigantes. Vocês já viram? E nós queremos falar sobre isso nesta noite, dentro daquilo que Deus colocou nos nossos corações. Vamos ler um versículo da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Peço aos irmãos que continueis orando. Continueis orando. Minha esposa ficou aqui um pouco nervosa, a pressão subiu, teve que ser ali rapidamente na UPA, né? Não é UPA? Em nome de Jesus. Mas o Senhor está neste lugar e Ele é o mesmo. 1 Reis, capítulo de número 17, vocês conhecem o texto, vou ler só os dois versículos, frisado aqui, 45 e 47, que nos diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo de número 46 vai dizer: Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo de número 47: E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Podeis sentar. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma passagem maravilhosa, né? Todos os irmãos que pregam, que ensinam, com certeza já passaram por esse texto tão maravilhoso. E quando falamos de guerra, irmãos, a igreja do Senhor, ela vive em constante batalha. A igreja de Deus, ela vive em uma guerra constante, podemos dizer. É tanto que a Bíblia diz que a nossa luta, a nossa guerra, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, príncipe das trevas, hoste espiritual da maldade, nos lugares celestiais, que estão combatendo diariamente
para que eu e você venha parar, para que eu e você venha desfalecer, estagnar na fé e quem sabe desistir nesta caminhada. Mas a Bíblia diz que nós não somos daquele que recuam, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Mesmo tendo pouca força, a nossa força ela é pequena, irmãos, né? A nossa força é pequena. O que opera em nós é a força do Espírito do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. É dele que vem a minha e a tua força para prosseguir quando as adversidades se levantam. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, essa história de gigantes, ela não só aconteceu neste episódio com, no caso, o jovem Davi. Não. A história de gigantes entre o povo de Deus, ela é desde, acho que lá do Gênesis, né? Desde o Gênesis, que essa história de gigante, ela vem sempre se repetindo, sempre se repetindo. E a Bíblia vai falar de várias pessoas que enfrentaram gigantes antes de Davi. A Bíblia conta a história de Caleb. Caleb, os irmãos sabem que foi um dos espias para espiar a terra. E no ministério de Moisés, Caleb recebe já por herança Hebrom. Diz: olha, quando vocês conquistarem a terra, Hebrom, ela é de Caleb, filho de Jefoné. E quando eles estavam vencendo, chegou nos dias e ministério de Josué, teve que repartir a terra. Chegou o momento de Caleb, ele agora pedia a herança. Disse: olha, eu ganhei por herança a terra lá de Hebrom, né, que era Queriate Arba na época, né? Queriate Arba. Eu ganhei aquela terra ali. E como todos tinham que conquistar, pelejar, com ele não foi diferente. E conosco também não é diferente, irmãos. A Bíblia vai dizer: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Você não pode desvanecer com pouca coisa. Mas nós temos que fazer como diz a Bíblia. Quando vier um momento que a nossa fé tentar enfraquecer, a Bíblia diz: Abraão, ele não duvidou na promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Dar glória a Deus quando tudo está bom é maravilha, mas a nossa fé ela é provada quando as coisas, ao contrário, elas vêm, elas aparecem, para que a nossa fé ela seja colocada em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o nome do Senhor ele é glorificado. É na minha fraqueza, na sua fraqueza, na adversidade, no momento de embate, no momento que parte a dúvida, vem a incredulidade muitas das vezes. Eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não tenho força para prosseguir, eu acho que esse negócio é muito grande para mim. É nesse momento que a fé ela deve ser acionada, aleluia, no Deus Todo-Poderoso, aquele que peleja por mim e por você. Na guerra nós não estamos sozinhos. Na guerra nós não estamos sozinhos. Na guerra, o general de guerra, ele peleja por mim e por você. E a Bíblia vai dizer que Caleb, ele pede agora aquela terra e ele parte para a batalha. E ele vai para a batalha, não era, vamos dizer, forte, bem forte, né? Com seu condicionamento físico que nem Davi, cheio de coragem, que destemido, não. Ele vai partir para a batalha já com a idade madura, 85 anos, já estava sentindo o peso da idade, mas a fé que estava nele fazia com que ele vencesse as dificuldades. E a Bíblia diz que nos dias de Caleb havia 3 grandes gigantes: Cesai, diga Cesai, Aimã e Talmai. Olha que nome lindo para botar na criança. Eram gigantes que tinham um pai também terrível, um gigante terrível chamado Arba. E é tanto que a cidade recebe o nome de Arba.
e ele parte para lá. Ele vence. Deus dá vitória a ele. Ele vence aqueles 3 gigantes. O nome do Senhor, ele é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa história de batalhar por gigante não só aconteceu com o nosso personagem aqui chamado Davi. A Bíblia diz lá em Deuteronômio: havia uns gigantes da linhagem chamados cafeturins. Era uma linhagem de gigantes terríveis. Lá em Deuteronômio 2:23 vai falar. No Gênesis também vai falar dos refaíns. Lá em Gênesis 14, versículo 5, fala de uma raça de gigante muito forte. Também havia outra raça de gigante chamados Uzins. Era uma raça de gigante forte. Outro chamado Emins. E aí esses gigantes, eles vão se levantando. Mas todo gigante que se levantava contra o povo de Deus, o que é que acontecia? Eles caíam. Eles não prevaleciam. Aleluia! E na minha vida, na sua vida não é diferente. Não é mais os gigantes corpulentos, cruéis, mas são outros tipos de gigantes que se levantam, né? Nas nossas emoções, na vida social, na vida familiar, até pessoal também se levanta. Mas nós temos que ter uma certeza. Isaías diz: nunca se ouviu e nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se você espera, levante a mão, dá um glória ao Senhor. Se espera nele, querido, aleluia. Todo gigante que se levantar, ele vai cair em nome de Jesus. Aleluia. Ninguém prevalece de pé contra o povo de Deus, irmãos. Pode mandar recado, pode mandar ameaça, pode dizer que vai fazer isso ou aquilo. Você simplesmente desce na presença do Senhor. Quem peleja por mim é o Senhor. Quem trabalha por mim é o Senhor. Quem vai responder esta ameaça é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu fico olhando. Moisés está conduzindo um povo no deserto. E eles tinham que passar por determinado lugar. E a Bíblia diz que havia um gigante enorme, né? Não era um rei gigante, era um gigante rei enorme. Dominava com 60 cidades. Então era um camarada, além de gigante, tinha um poder aquisitivo tremendo. O rei e gigante chamado Og. Ele se levanta e vai pelejar. Mas Deus disse: eu já dei Og, eu já dei as cidades, eu já dei tudo em vossas mãos. Só se levante e parta para a guerra. Aleluia. É desse jeito. Deus coloca uma palavra no meu coração, no seu coração, na sua vida, lhe estimula, lhe coloca de pé e diz: se levante, se ponha de pé. Porque um guerreiro, irmãos, que qualquer coisa ele está lamuriando, qualquer coisa ele está chorando, qualquer coisa ele está se acabando por qualquer coisa, aí as menores adversidades vai se tornar gigantes que ele não vai vencer. Mas se ele disser em nome do Senhor, como disse o personagem, em nome do Senhor, é em nome do Senhor dos exércitos que eu vou vencer e vou atravessar, vou conquistar, e o gigante que se levantar, o Senhor vai colocar ele por terra. E com Og não foi diferente. Og se levantou. A Bíblia diz que era tão grande que a cama media mais ou menos quase 4 metros. Olha que menino pequeno. Quase 2 metros de largura. Era um baita de um gigante. Era ou não era? Era um gigante enorme. Fazia medo só de olhar. Aleluia. Mas Deus não colocou em nós, irmãos, o espírito de covardia. Deus não colocou em nós o espírito de temor, no sentido de qualquer coisa a gente já está se acabando. Não. Deus colocou em nós o espírito de ousadia.
O espírito de ousadia, o espírito do Senhor pode parecer que seja bem grande, mas é grande aos meus olhos e aos teus olhos. Perante Deus é pequeno demais. Aleluia! Perante o Senhor já é vitória certa na batalha. Louvado seja o nome do Senhor. E a vitória foi tão grande, tão maravilhosa, que uma vez por outra Deus fazia eles lembrar daquela vitória. Porque é assim, nós temos isso. Tem hora que a gente vence batalhas, e tem hora que parece que a nossa fé ela sofre um abalo, que qualquer coisa ou coisas pequenas a gente já está querendo se acocorar, como diz o Matuto, já está querendo desistir. Aí Deus diz assim: você não está lembrada não? Você não está lembrado daquele dia, daquela angústia, daquele problema e eu lhe dei vitória? Você não está lembrado não quando a porta estava fechada e eu abri a porta? Você não está lembrado não quando não tinha nada e eu supria as suas necessidades? Você não está lembrado não quando você não tinha alegria e eu enchia o teu coração de gozo, de alegria, de paz, de ousadia? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele é a nossa porção, irmãos. Ele é a nossa força, sim. Ele é a nossa alegria, sim. Se você não se alegrar no Senhor, se você não renovar suas forças no Senhor, a coisa fica séria. Mas quando você olha para Ele, Ele vai trazer uma palavra de renovo maravilhosa. Deus tinha algo para fazer na vida de Josué, e vocês sabem a história. Era algo maravilhoso. Moisés cumpre o seu ministério. O ministério de Moisés foi cumprido de uma forma linda: libertar o povo da escravatura do Egito e levar até a terra prometida. Isso ele fez, cumpriu o ministério. Agora, introduzir lá, Deus levantou outro, porque o nosso Deus é assim. Escute aí: se você não quiser fazer, Deus vai levantar outro para fazer. Se você ficar dando desculpa que não pode, que não quer, que não vai, que não sei o que, e mesmo sabendo que a obra é contigo, não se preocupe não. Deus vai colocar outro no seu lugar. A obra vai ser feita, o nome do Senhor vai ser glorificado, e aquela honra e aquele legado que você deveria deixar para alguém, você não vai deixar. Vai ficar uma marca na sua vida de vergonha por causa da sua falta de fé. No momento que era para se levantar, você não se levantou. E tem gente assim: na hora de se levantar, ele não se levanta. Ele faz corpo mole, pastor. Faz corpo mole. Muitas vezes fica no muro da indecisão, se torna um dos contra a obra do Senhor. Deus, Ele é poderoso. A obra é de Deus. A vontade do Senhor será estabelecida. O nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Sinta-se privilegiada e privilegiado quando Deus te confia alguma coisa na casa do Senhor para fazer. Faça com excelência, faça com alegria. Deixe o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia! Deus levanta, chega lá, vê Josué desanimado. Não tem coisa pior do que um pastor desanimado. Pastor desanimado, triste, qualquer coisa está chorando de tristeza. Não é chorando do espírito não, chorando de tristeza. Não, irmão, é um negócio pegando fogo e você alegre. Senão eu não ia pregar hoje, não era, pastor? Não ia pregar. Não vou pregar não, pastor, chega aqui. Não, vou pregar sim. Ainda disse mais: vá e fique intercedendo por mim. Eu vou pregar. Preciso pregar. Me preparei para pregar. Por que eu não vou pregar? Oxe, sai para lá, rapaz. Você entendeu? Josué se levanta. Está desanimado por quê, neném? É Moisés. Sim, o que é que tem ele? Moisés. Eu sou o Deus de Moisés. Eu sou o Deus de Moisés. Não é excluindo que o pastor tem que ter bom exemplo, tem que ter sim. Mas a igreja tem que estar firmada em quem? Em Jesus. Deus coloca. Mas tudo tem o seu tempo, querido. Viu? E chegou o tempo, é a sua vez. E quando chegar a sua vez, se levante e diga: Senhor, eis-me aqui. Aleluia! Eu estou pronto aqui, Senhor.
nada posso, nada tenho, mas o Senhor está comigo. Posso todas as coisas, sim. Eu posso em Cristo todas as coisas. Ainda que as adversidades venham. E aí ele toma aquela palavra de ânimo, se coloca de pé e se prepara para a guerra. Não foi uma só não, muitas guerras. Se preparou para muitas guerras. Ô pastor, esse negócio de luta, de guerra, eu já estou numa luta danada, estou numa luta que estou só o pó. Se prepare, querido, aí é para fortalecer os seus ossos espiritual. É para que você fique bem robusto, bem robusta, para ter experiência para contar. Que tem gente que é só ensinar, não tem vivência de nada, experiência de nada. Não é verdade? Não tem experiência de nada, conta a coisa, mas não tem experiência. Você já provou disso que você está dizendo? A Bíblia. Eu sei que é a Bíblia. Eu sei que é a Bíblia. Mas eu tenho que ter experiência daquilo que a palavra de Deus me ensina. E todo cristão é chamado por isso. Você pode ver. Deus tem um tempo que Ele dá o leite, mas tem um tempo que Ele dá o mocotó. Você está tomando leite, pronto, é bebê, tomando leite. Mas depois que fica com a barba batendo no chão, ainda dando uma de bebê na igreja, não é mais bebê não. Agora tem que comer alimento sólido. Alimento sólido, Hebreus capítulo 5. Alimento sólido, forte, para encorajar os outros que estão chegando. Você já viu o bebê cuidando de adulto? Já viu? E na igreja acontece. Você já viu isso? É o único lugar que acontece essa inversão de valor. Bebê espiritual que nem sabe nem ainda, nem nada da Bíblia, já está cuidando de crente velho com 30, 40 anos. Na obra, a coisa está contrária. A guerra está de pé. A guerra continua de pé. E eu e você é o soldado de Deus nessa guerra. Eu e você é o soldado de Deus na batalha. Dentro de casa, no emprego, na igreja, aonde for, Deus conta conosco, irmão. Aleluia. Depois da palavra, Josué se levanta numa coragem tremenda, parte, dá umas ratadas ali e acolá, que isso é normal, ser humano, ninguém é perfeito, mas quando termina o ministério, que ministério lindo, né? Que ministério de vitória. Se ele estivesse aqui hoje, o pastor disse, conta aí, pastor Josué, algumas coisas, esse pastor não vai dar. Ele ia dizer, não vai dar não, porque foram muitas batalhas. Foram muitas batalhas. Só teve uma que eles perderam, a batalha de Ai, só uma, por causa de um camarada todo desmantelado que fez o povo perder a batalha, né? Mas aqui, voltando para o texto, nós temos esta batalha épica, que não é a primeira. Vocês que pregam aí, vocês, esse menino jovem pregador, eu gosto de ver esse menino, prega que é uma benção. Vocês sabem que não foi somente esse gigante Golias. Teve outro, no capítulo de número 22, de 2 Samuel, há uma guerra novamente, e 5 gigantes se levantam, e um dos gigantes também se chamava Golias. Então Davi teve, pelo menos na sua experiência de vida, dois Golias na vida, né? Um, quando ele estava novo, cheio de força, e outro, quando ele já estava com a idade avançada. E o texto vai dizer, de 2 Samuel, o texto vai dizer que um dos gigantes, lá em 2 Samuel capítulo 21, do versículo 15 a 22, vai dizer assim, e um dos filhos do gigante, versículo número 16, de 2 Samuel 21, e um dos filhos dos gigantes, olha, deixa eu ver aqui, Ibis Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, que cingia uma espada nova, este intentou ferir ou matar Davi. E esse gigante, a Bíblia diz que é um dos generais de Davi, que passa na frente e mata esse gigante. E se você olhar, fazer um paralelo das duas passagens, o que é que nós aprendemos? Quando se está naquela força espiritual maravilhosa, renovado, cheio do poder de Deus, não tem diabo que fique na frente. Mas o inimigo, irmãos,
ele é estrategista em primeiro lugar. Eu vou esperar. Vai chegar um momento dele falhar. Vai chegar um momento da força acabar. Vai chegar um momento que ele vai mostrar que não é mais o mesmo. E quando ele mostrar essa fraqueza, eu entro e lanço ele por terra. E vocês olhem que o texto diz, o versículo diz, que ele tinha uma espada. Uma espada? Diga, uma espada nova. Por que ele tinha uma espada nova? Porque vocês lembram dessa vitória aqui de 1 Samuel 17? Davi, após Deus matar o gigante, não foi de Davi, foi de Deus. Após Deus matar o gigante usando Davi, Davi tira a espada, corta a cabeça de Golias e coloca a espada lá no templo. A espada vai para o templo. No ministério do sacerdote Zadok, Davi vai pegar a espada de novo. E aquilo parece que ficou marcado. Parece que ficou marcado. Lá no mundo tem um ditado que diz assim: quem apanha e quem bate e quem apanha. Você entendeu? Não fique pensando. Não fique pensando não que ele está de olho em mim. Você não está assim. Mas a Bíblia diz que ao nosso redor está o anjo do Senhor. A Bíblia diz que os anjos, eles são espíritos ministradores, enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. O cristão, além da presença de Deus, além do Espírito Santo, ele tem seres espirituais disponíveis para agir no momento necessário. Aleluia! Nunca o cristão, a igreja, ela está só. Jamais, irmão. Quando você vê alguém dizer está sozinho, é porque, né, alguma coisa na fé dele foi formada errado. Eu estou só, todo mundo me deixou. Estou aqui só, já eu arreio, eu entrego tudo porque eu não aguento mais. Notícia boa, tem renovo de Deus. Tem renovo de Deus. Aleluia. Tem graça de Deus para você vencer. Aleluia. E no momento certo, use a autoridade do nome de Jesus. Use essa autoridade que Deus lhe deu. Não brinque, irmãos. Não brinque com o pecado. Não brinque com o mundo. Já partindo para a conclusão, antes de Davi vencer Golias, no secreto, vocês conhecem a história, ele já tinha vencido, quem lembra? Um urso e um leão. Deus, irmãos, ele não é irresponsável não. Vai pegar um soldado despreparado. Você entendeu? Sabe qual é a linguagem lá no TG, no exército? Para o camarada que está começando, que não sabe de nada, e ele é aquele camarada meio abestalhado. Sabe qual é a linguagem? Mocorongo. Viu? Deus não tem soldado mocorongo não. Mocorongo é aquele camarada, sabe? Força nada, não sabe de nada, abestalhado, dando uma de espiritual, não conhece reino nem guerra espiritual, mas quer meter a cara. Não, meu querido. Deus, ele nos prepara, ele nos forja, ele nos prepara. E a proporção que ele vai nos preparando, as guerras são maiores. Você pode olhar. Pode olhar. Aqui o casal aqui, vou tirar o casal como exemplo. Começaram a experiência pouquinha. As coisas foram aumentando e Deus vai colocando mais coisa, mais obstáculo, que é para fortalecer a fé. Para quando chegar no ponto que Deus quer para uma batalha maior, está preparado. Você entendeu? Está preparado. Existem pedras que não é para impedir, é para você usar ela para se fortalecer. Para se fortalecer. Quando os dias passam, os seus músculos espirituais, eles aparecem. E você vai ver que você não é mais o mesmo. Nós estamos vivendo os dias das academias, né? Fortalecer a estética, né? Abaixa o bucho, tira o bucho, o negócio fica tudo forte, né?
para manter uma saúde mais saudável, né? Assim, e uma presença mais. Você entendeu? Mas quem faz isso sabe quanto chega, o quanto sua, o quanto se fortalece para chegar lá. Irmãos, no sentido espiritual não muda, Deus nos forja para a batalha. Antes de vencer o gigante aqui, antes de a casa dele permanecer como uma casa vitoriosa, Deus já tinha forjado lá atrás. O urso apareceu, ele foi lá. Ele não fugiu. Ele foi para frente, ele foi para a guerra. Venceu em nome do Senhor. O leão aparece, ele vence em nome do Senhor. Agora, Deus queria colocar o nome dele em evidência. Deus queria marcar e começar uma nova trajetória. E para essa nova trajetória, tinha que haver um oponente que merecesse destaque. Vocês conhecem um pouquinho de história. Você já pensou? No cartel, hein? Cristão vencedor. Não sei quantas batalhas. Deus operou milagres e maravilhas. E agora, esse cristão tem um adversário que é uma mosca que levou uma pancada, está quase morta. Qual é a glória de Deus nisso aí? Qual é a glória de Deus nisso aí? Não. A glória de Deus é assim, pequenininho, sem força, aparentemente não chama a atenção de ninguém, mas Deus é com ela. Deus é com ele. Há uma presença gloriosa na vida. Aleluia! Há uma unção diferenciada. Oh, aleluia! Aí vai o gigante que nunca perdeu batalha, gigante que sempre saiu vencedor. E quando olha para mim e para você, diz: tá, vamos, sai da frente, vai dormir, menino. Eu sou acostumado a vencer, é guerreiro, não é moleque não. Você entendeu? Mas é melhor um menino com a presença de Deus do que um gigante, irmãos, sem Deus nem conhecê-lo. É melhor um menino na presença de Deus que obedece do que um gigante soberbo que não conhece ao Senhor. Aleluia! Aí sim, aí a história é maravilhosa. Pode prestar atenção. Os melhores testemunhos é daqueles irmãos que passam pela luta, é daqueles irmãos que sofrem, é daqueles irmãos que parece que não tem esperança de nada, tudo estava fechado, e Deus se apresenta, abre as portas, escancara, faz o milagre, salva, dá nome, levanta e usa, e depois quando ele vai contar o testemunho, é ele chorando e a igreja chorando. Aleluia! É o nome do Senhor sendo glorificado e a igreja dizendo: só o Senhor é Deus. Aí sim, irmãos, aí é coisa maravilhosa. Você entendeu? Então aqui, louvado seja Deus, ele se dispõe: se eu vou lutar, eu vou vencer em nome de Jesus. E quando olha para o gigante, eu acho que se ele tirasse só a couraça. Um dia eu estava fazendo um estudo. Eu gosto de estudar, viu? Eles me conhecem, eu gosto de estudar. E estudar muito. Eu estava fazendo um estudo só a couraça, pastor. 40 quilos, só aquela couraça. Se ele joga a couraça em cima de Davi, pega aí, menino, segura aí, já que você é desaforado também. Deixa eu jogar ela de jeito nos seus peitos. Rapaz, o Davi já caía esperneando. Você entendeu? Só a couraça. Mas aqui é diferente. É o Senhor, é Deus, é o Deus que entrou na peleja. Aleluia! Quando você está na peleja confiando no Senhor, Ele vai na frente, como Ele disse ao povo de Israel quando tirou do Egito: o Senhor pelejará por... Conhece não? Conhece, né? O Senhor pelejará por... O Senhor pelejará por... E a vitória é tão grande que você vai só cantar. Eita Deus maravilhoso, aleluia!
aleluia, eu estava passando pelo momento difícil, mas Deus entrou na peleja e me deu vitória. Glória. Aí diz a palavra, louvado seja Deus. Olha que ele vai dizer, glória a Jesus. Hoje mesmo, não é amanhã não, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Foi desta forma, foi desta forma, aleluia, e ele parte. Depois de sair, ele vai para as guerras, se torna general, vencedor. Não tinha peleja que ele não fosse, que o nome do Senhor não era glorificado. E Deus começou a mostrar àquela igreja que o Senhor era com aquele jovem, era com aquele rapaz, com aquele homem, agora já homem, agora já general, respeitado não somente em Israel, mas as nações vizinhas conheciam a fama de Davi. Eu não sei se isso acontece aqui. Repare, conversa de pastor como é. Eu não sei que isso acontece por aqui, mas tem gente, irmão, escute aí, viu? Se doer, eu vou dizer como diz um pastor amigo meu, diga ai, aleluia, viu? Tem gente, irmão, que quer ser conhecido, mas não quer pelejar na casa de Deus. Tem gente que quer ser conhecido, e muitas das vezes bate lá, bate cá, bate lá, bate cá, bate lá, e não passa. Pode prestar atenção, não passa. Mas quando você peleja no seu campo de batalha, quando você trabalha e deixa Deus ser glorificado através da sua vida, o seu nome Deus sopra para outro lugar, e você sabe muito bem disso. E hoje, com o avanço da internet, né? Hoje, com o avanço da internet, que você está aqui em cima desse altar e ao mesmo tempo já está do outro lado do mundo. É de repente, irmão. Quando Deus quer fazer, Ele faz de repente. Você entendeu? Então segure isso aí. Lá eu tenho. Eu vou não sei para onde, Eu digo, limpe a sua roça. Limpe a sua roça. Cuide dela. Eu não sou pastor de estar segurando, não. Segure, mas faça seu papel aqui. Deus vai te exaltar. O seu nome será conhecido, mas faça o seu papel aonde você está. Faça com alegria. Não faça para agradar só o pastor André, nem a missionária Eliane, não. Faça para o Senhor com excelência, com alegria, que Deus soprará o seu nome. Você tem um chamado de Deus? Tem. Então as guerras vão começar a se levantar. Para você não é desistir, nem murmurar não. É para você se fortalecer em Deus. Deus, aleluia. Você já viu um homem com medo de barata? Um homem? Tem. Tem homem que tem medo de barata. Barata, ele, a barata. A mulher tem que matar a barata, que ele tem medo de barata. Aí você imagina uma mulher casada com um homem que tem medo de barata. Hein? Ela vai dizer, meu Deus, meu marido vai me proteger. Aí uma barata aparece, ele, ai, eu tenho medo de barata. Chega o rato, ele, ai meu Deus, o rato vai me pegar. Olha, o cara com 2 metros com medo de um rato. Será que na vida espiritual tem crente assim? Hein? Olha para cá. Na vida espiritual, será que tem crente assim? Que com qualquer coisinha ele já está, chega. Rapaz, olha para você, rapaz. Você é um soldado de Deus, rapaz. O Espírito Santo habita em você. Você é um profeta, um pregador, uma pregadora, um cantor, um vaso de Deus, filho de Deus. A honra de Deus, a glória de Deus está sobre sua vida. Qualquer coisa. Vou concluir agora de fato. Fui para um ciclo de oração, viu, pastor? Fui para um ciclo de oração com um profeta chamado Adriano. Chegava na igreja, quando abria, 1 minuto só o relógio.
E aí, profeta de Deus, irmão, o fogo caía. E eu vou para circulação. Quando eu passo com ele para circulação, aí um feiticeiro olha para ele, chamado Carlinho, e diz: demônio. Quando eu procuro o meu companheiro de viagem, ele está no meio do caminho, se tremendo. Eu disse: o que foi que aconteceu, profeta? Você não viu não? O macumbeiro me chamou de demônio. Eu digo: e tu é demônio, rapaz? Mas tem gente que tem uma mentalidade, não é, irmão? Eu digo: e tu é demônio, rapaz? Tudo que diz, você bota aí na mente, no coração, é. E se disser que você é mulher, você sendo homem, vai ser? Rapaz, se aquieta. Davi não. Davi não se amedrontou. O gigante era grande? Era, já está dizendo que era um gigante. Era forte? Era. E não era um gigante só de aparência, não. Vocês conhecem a história. Era um soldado preparado. Se a gente for dizer hoje, era um serial killer, né, missionária? Se fosse dizer hoje, era um campeão invicto do UFC, que nunca perdeu para ninguém. Na mente dele, Davi era o quê? Nada. Eu penso que vai mandar um guerreiro, manda um moleque com um pedaço de pau. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. É com aquilo que Deus lhe deu que a vitória vai chegar. É com o seu jeito, fazendo a vontade de Deus, que a vitória vai chegar. É da sua maneira, mas segundo a autoridade do nome do Senhor, que o gigante ele vai cair, e o nome do Senhor uma vez mais será glorificado. Aleluia. Pastor, você me permite fazer uma oração? Permite? Glória a Deus. Eu quero saber se tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida para Jesus. Tem alguém que nesta noite, que ouviu essa palavra, deseja entregar a sua vida para Cristo? Quem sabe você já tem provado de muitas derrotas, porque precisa do auxílio do general de guerra, Jesus Cristo de Nazaré. E se você compreendeu, que eu tenho certeza que você compreendeu, hoje é noite de mudança. Hoje é noite de você declarar que a sua casa será uma casa para vencer. Será uma casa para vencer. Glória a Deus. Em Apocalipse tem 7 vitórias aos vencedores. Mas quando você chega lá no capítulo 21, 22, ele vai dizer: aos vencedores, ao que vencer, herdará todas as coisas. Deus conta com você para vencer. Se você deseja entregar a vida para Jesus, dá um sinal aí. Nós queremos orar. Eu já pedi a permissão do pastor para fazer uma oração e entregar o microfone. Levanta as mãos para o céu, a igreja. Fecha os teus olhos. Apresenta, irmão, agora nessa oração, a causa, o gigante. Apresenta as dificuldades, apresenta aquilo que tem lhe inquietado, muitas das vezes tem lhe ferido, aquilo que você, muitas das vezes, tem diminuído o seu potencial, que muda até o seu estado. Você está bem alegre, quando você está em determinado lugar, você fica como se fosse oprimido, angustiado. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em cuja presença nós estamos nesta noite, Senhor. Nós sabemos que as nossas guerras, as nossas pelejas, é o Senhor que peleja por nós. Nós sabemos que as vitórias, Senhor, ela vem da tua parte, das tuas mãos. Porque verdade é, Senhor, que a nossa força ela é bem pequena, sim. Muitas das vezes pequena diante das dificuldades. Mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Aqui está a sua igreja, todos nós na tua presença. E nós somos carentes da tua graça. Nós somos carentes, Senhor, da tua misericórdia, do teu amor, do teu perdão. Aleluia. E nesta noite, Pai, levanta, aleluia, as nossas vidas. Aqueles que têm um chamado, quem sabe até ministerial, Senhor, levanta, Pai, encoraja, forja, fortalece. Porque nós sabemos, meu Senhor, que estaremos sempre em batalhas.
mas todas elas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todas as batalhas, o Senhor nos dará vitória. Aleluia! E nesta noite, Pai, olha para a tua igreja, dá vitória nestas causas. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe cada um e o que está acontecendo. E em nome de Jesus, recebe a tua vitória nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, recebe teu milagre nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, que a minha fé e a tua fé, ela seja acrescentada para maiores batalhas que virão. E na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, irmãos, por essa boa palavra. Deus abençoe pastor Sandro. Pastor Sandro é um teólogo por excelência. E nós estamos estudando aí um meio de abrir um núcleo teológico aqui em Largato, onde o pastor Sandro ele estará na frente aí nos ensinando. O Senhor é glorificado em nossas batalhas, irmãos. O nome do Senhor foi glorificado na sua batalha, né, irmã Vilma? Missionária Vilma. O Senhor glorificou o nome dele na batalha da missionária Vilma. Irmão Lázaro também. A batalha do irmão Lázaro foi aonde Deus glorificou o seu nome. As nossas batalhas e desafios que o Senhor nos coloca diante de nós são para nos fortalecer para batalhas maiores. Interessante que o inimigo de nossas almas, comparado com o poder de Deus, ele tem 10% em comparação do poder de Deus, mas ele usa esses 10% na sua totalidade. E às vezes a gente crente com o poder de Deus, os anjos ministradores a nosso favor, a boa mão do Senhor a nosso favor, e às vezes nós fugimos de batalhas, se apavoramos, nos amedrontamos, deixamos de fazer, de seguir, de avançar aquilo que Deus planejou, projetou para nós por medo das batalhas. Deus abençoe, pastor Sandro, por essa boa palavra. Quantos recebem essa palavra, irmãos? E não permitam, irmãos, saindo daqui, apliquem isso que vocês ouviram hoje em vossas vidas. Quando vier as batalhas, vier as lutas, as dificuldades, você tem que entender: Deus está me preparando para uma batalha maior. Enquanto o crente estiver nessa terra, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por batalhas, dificuldades. Jesus disse: tenha bom ânimo, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, olha para mim, eu venci o mundo. É Deus que luta nossas batalhas e vence por nós. Que Deus abençoe, pastor Sandro. Vamos dar os avisos da semana, missionária Eliane? Glória a Deus. Vamos dar os avisos. Eu peço